Mas eu já conheci algumas pessoas que acontece o seguinte fenômeno: elas até entendem, porém, quando os surdos sinalizam rápido, elas não entendem. Os surdos estão de fato sinalizando rápido ou eles estão sinalizando normal e a gente que não entende? Como é que funciona esse processo? Tem um fenômeno que acontece quando a gente tem contato com o idioma, que é ter a sensação de câmera lenta. Quando você tem... O que é ter a sensação de câmera lenta? Quando você não entende algo, você não consegue perceber onde aquilo começa e onde aquilo termina. Então, você vê um surdo sinalizando, você acha que são coisas aleatórias. E aí você fala assim, cara, eu não entendi nada. Você acha que são coisas aleatórias ali. Se você entende um pouquinho, você percebe, opa, a Libras tem frases. Então, você começa a perceber mais ou menos onde começa uma frase, onde termina a frase, e tu vai entendendo aquilo ali mais ou menos ainda. E aí, de repente, você vai percebendo que existem sinais. Aí, opa, já consegue diferenciar ali, e aí você consegue percebendo que existem sinais na Libras. Então, são grandezas diferentes. Você tem uma fala completa, você tem frases, né? Ou parágrafos, vamos colocar assim, né? Numa sinalização, uma ideia completa. Então, você tem estrutura completa, você tem uma ideia dentro daquela estrutura completa, você tem uma frase que vai levar você a entender aquela ideia, e dentro daquela frase você tem partes menores, que no português a gente chama de orações, né? As orações. Na Libras também existem as orações. Essas pequenas frases, essas pequenas construções dentro de uma construção maior que é a frase. E dentro dessa estrutura aí fica menor ainda, que são as palavras. No caso da Libras é chamado de sinais. Então você tem os sinais ali da Libras. Então você tem sinais, estruturas um pouquinho maiores, vamos colocar aqui de forma resumida. Você tem as frases, né? Sinais, as frases, depois blocos maiores que têm uma ideia, e depois a ideia completa, né? A estrutura completa daquela fala da pessoa ali, que a gente vai chamar aqui de discurso, porque esse é o termo utilizado na área da linguística, discurso. Fica aqui comigo. Mas, além das palavras, ou no caso da Libras, além dos sinais, existem umas partes menores ainda, que são as partes que aquele sinal precisa para que ele seja um sinal. Como assim? Se você pegar um sinal e partir ele em pedaços menores, o que, que você vai ter? Você vai ter algo que é chamado de morfema. Os morfemas são algo que é um pedaço pequeno daquela construção, daquela língua, daquela construção linguística, e ele tem significado. Então, por exemplo, no caso da Libras, os sinais que são feitos nessa região aqui, nessa locação que é a testa, são sinais que geralmente estão relacionados com a cognição. Então, o sinal de aprender é feito aqui, o sinal de pensar, entender, saber também, o sinal de compreender algo, ou de pegar alguma coisa assim no ar, o sinal de memorizar, decorar alguma coisa, o sinal de esquecer, o sinal de lembrar, o sinal de ideias, né, ou de inventar algo. Então, todos esses sinais são feitos aqui, e essa região aqui da testa, ela traz um significado em si mesma. Ela é um morfema que significa coisas relacionadas à área de cognição. Percebe? Todos os sinais feitos na testa são relacionados à cognição? Definitivamente não. A testa também pode ter outros tipos de morfema. Por exemplo, se você faz assim, você pode estar indicando algo que você usa na região da testa. Então, as coisas que nós usamos sobre a cabeça ou na testa, geralmente são feitas nessa região aqui. Ela não é feita aqui na frente assim, a não ser que o cara tenha abaixado a aba do boné e esteja andando assim, né? Você consegue nem ver o que ele está falando, o que ele está fazendo. Então, você vai colocar uma boina assim, vai colocar um chapéu, um boné assim, você vai colocar um chapéu, já pega aqui do lado. Então, essa região aqui, ela pode ser morfema de outras coisas também. Mas ela é um morfema. Então, dentro desse sinal aqui, esse morfema aqui, da testa, ele indica algo que já tem um significado ali, naquele morfema. Ele indica coisas relacionadas à cognição. Percebe? Então, os morfemas são coisas, são pedaços da língua
que já tem algo que está relacionado àquele tema ali. Ela já dá uma pista para você do que é que ele quer dizer. No português a gente tem isso também. Igual quando você fala feliz, você tem felizmente, você tem rapidamente. Essa terminação mente no português é um morfema. E esse morfema é um tipo de morfema que a gente usa que transforma aquilo que a gente está falando em qualidade, em algo que você vai caracterizar algo, que é o que a gente chama de adjetivo. Só que na Libras, a gente tem morfemas de outras coisas também. A gente tem morfemas que são só com as mãos. Então, por exemplo, essa configuração de mão aqui. Ela é uma configuração... Você deve ter pensado aí na letra L, né? Mas para e pensa comigo. Antes dela ser L, ela já tinha outra conexão visual, que é uma conexão que está relacionada a tudo aquilo que tem um ângulo reto. Um ângulo meio quadrado, assim. Então, um quadrado, eu poderia dizer que o quadrado é assim, ou que o quadrado é assim. Por quê? Porque ele tem esse ângulo aqui. Então, essa configuração de mão diz isso. Então, eu posso falar de um quadro na parede, mas eu posso falar também de um porta-retrato que está sobre um móvel. Eu posso falar de um monitor, mas eu posso falar também de uma televisão. Entendeu? Então, aqui é um morfema que indica isso. E existem muitos outros morfemas relacionados a cada um dos outros aspectos linguísticos da Libras. Só que, dentro do morfema, existe algo menor ainda, que é o que é chamado de fonema. O que é um fonema? É uma parte da língua, uma partícula da língua, que não tem significado por si mesma. Então, o morfema tem um significado, ele já traz um significado ali. Mas o fonema não. Quais são os fonemas da Libras? Os fonemas da Libras são pelo menos 5 tipos, mas existem mais tipos também. Depende da classificação do pesquisador. Então, por exemplo, um tipo de fonema na Libras são as expressões faciais, que não tem significado, é uma parte só. Essa expressão aqui, ó, é outra. Sozinha, geralmente ela não vai significar nada. Isso aqui, sozinho, pode ter algum significado? Pode. Ah, então entra como morfema. Mas ela entra como um constituinte do sinal. A gente tem também o formato das mãos. Essa mão aqui, assim, sozinha, não significa nada. Sozinho não significa nada. Entende? Então, tudo isso que sozinho não significa nada são fonemas. E a gente tem o formato das mãos, que são as configurações de mão. A gente tem a orientação da palma, para que lado que a palma da mão está virada. A gente tem também a locação, que é onde o sinal é feito. A gente tem os movimentos. O movimento pode ser da mão inteira, do braço inteiro, né, do punho, ou ele pode ser um movimento do dedo. Um dedo, 2 dedos, vários dedos. Pode ser assim. Ou mesmo as expressões daquilo que a gente faz sem ser usando as mãos, que são as expressões não manuais. São as expressões faciais, expressões corporais. Inclinação da cabeça, para um lado, para o outro lado, para trás, o ombro, tudo isso entra como expressões não manuais, aquilo que a gente expressa sem usar as mãos. Existem outros parâmetros fonológicos também, por exemplo, é considerado um parâmetro fonológico para alguns pesquisadores o fato de alguns sinais serem feitos com as 2 mãos ou com uma mão só. Percebe? Isso entra como um parâmetro que faz parte da fonologia do sinal, daquilo que lá dentro é usado, o corpo precisa daquilo para se comunicar, mas não tem significado. Percebe? Então, a língua, ela não é algo solto, algo que é contínuo. Ela tem estruturas grandes e estruturas menores. Percebe? Quando você está no processo de ir absorvendo uma língua, e você vai percebendo aquilo, você vai entendendo aquela língua, o que está acontecendo, na verdade, é seu cérebro está conseguindo identificar essas estruturas. Quer isso seja inconsciente ou consciente. E o que acontece? De repente, você vai lá, você vai comunicar com o surdo, e aí você olha assim para ele, e aí o surdo vai sinalizar para você, você olha para ele, e você entende o que ele está falando. Você sente que ele está falando devagar. Mas até pouco tempo atrás você achava que ele estava falando rápido. Mas por que você está achando que ele está falando devagar agora? Porque antes ele não estava falando rápido. Ele estava sinalizando a velocidade normal. Ah, tem como sinalizar rápido em Libras? Tem. Na Libras existem 2 tipos de rápido. Existe o rápido de a pessoa que sinaliza rápido.
Igual tem pessoas que falam assim muito rápido, que você percebe assim, como é que a pessoa consegue falar assim tão rápido? Aqueles narradores de futebol, por exemplo, falam muito rápido. Tem surdos que sinalizam assim, e alguns ouvintes também. Eu sou um deles, por exemplo, sinaliza muito rápido. Algumas vezes eu já me policiei, então quando eu vou fazer vídeo, por exemplo, eu sinalizo mais devagar. Mas eu sinalizo muito rápido. E dentro da estrutura da Libras, existe um fenômeno que é chamado de dinâmica, que quando você faz algo em câmera lenta, quando você faz algo rápido, quando você faz algo na velocidade normal. Então, pode ser bem devagar. Aí aqui você vai sinalizando a minhoca ali. E aí você pode fazer assim ou incorporar ela. Esse efeito é um efeito de devagar na Libras. Ele não é câmera lenta. Mas você pode ter um carro que está indo em alta velocidade. E aí, enquanto ele está indo em alta velocidade, o motorista dele olha para o lado. Mas ele está dentro do carro em alta velocidade. Mas você percebeu que eu parei tudo aqui e virei assim para o lado? É como no cinema que você faz aquele foco ali para perceber aquele detalhe, aquele close ali, aquela cena de ação, mas que tudo está acontecendo em câmera lenta. Isso existe na Libras também, para enfatizar algum tipo de detalhe. E existe situação de realmente você sinalizar bem rápido mesmo. O carro ultrapassou o outro muito rápido. Você nem viu o que aconteceu, entendeu? Então, existem esses fenômenos aí da própria língua, tá? Então, existem situações em que o surdo vai sinalizar mais devagar. Por quê? Porque aquele sinal é devagar. Você não vai fazer uma tartaruga andando rápido, né? A não ser que ela seja uma tartaruga jato, né? Mas, enfim, a tartaruga vai lá lenta. Então, quando você vê isso aqui, opa, entendi o sinal. Porque ele está fazendo devagar. Mas esse sinal já é devagar. Não tem como ele ser. Ele não pode ser rápido. Não faz sentido ele ser rápido. A característica dele é ser devagar. Percebe? Então, tem situações em que o surdo vai sinalizar e ele vai sinalizar de forma um pouco mais devagar, porque ele quer enfatizar algo. Mas a velocidade daquilo ali, até para quem não sabe Libras, a pessoa vai olhar e vai achar que é rápido. Entende? Então, essa percepção do que é rápido ou do que é lento na língua de sinais está relacionado à própria língua em si, porque, de forma muito mais clara do que o português, a Libras tem essa característica visual de mostrar e de enfatizar o movimento das coisas. Entende? Então, o lobo mau, ele chega para soprar na casa, e ele chega e ele vai soprar com muita força e com muito ímpeto e tal. E isso é forte, é intenso e pode ser rápido. A casa cai de uma vez. Mas, em compensação, na outra casa, ele vai lá e sopra, 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 e a casa fica lá. Então, mesmo com muito esforço, a casa está lá firme. Então, essas sinalizações aí podem parecer rápidas ou podem parecer lentas. Mas o que realmente faz uma pessoa achar que está rápido ou lento é simplesmente o fato de que ela não está entendendo o que ela está falando, está vendo. Se você não entende, você olha assim, parece um bicho de 7 cabeças. Isso acontece com qualquer idioma. Qualquer idioma. E se de alguma forma esse conteúdo de hoje trouxe mais clareza para você no caminho da Libras, aperte curtir aqui abaixo, se inscreve aqui no canal, para que você seja avisado em primeiríssima mão. Você precisa de tocar lá no sininho, badalar o sininho, para que você seja avisado sempre que a gente publicar novos conteúdos inéditos, exclusivos aqui no canal. Segue a gente lá no Instagram, porque lá você pode acompanhar um pouco do dia a dia meu e da minha esposa Raquel, que é surda. E também, aqui abaixo, tem alguns links. Você pode acessar o nosso site, conhecer por dentro como que funcionam os métodos da Universidade da Libras e qual que é o método adequado, o método ideal para você no seu momento agora, para que você possa agora mesmo começar a sua trajetória no caminho da Libras, para que você possa se desenvolver cada vez mais e avançando no caminho da Libras, esse universo incrível. Eu sou o Madison Barreto, cofundador da Universidade da Libras.